E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma prosa com vocês um pouco diferente, num dia diferente. Eu geralmente faço nas sextas-feiras, mas na sexta-feira agora eu vou estar em Belo Horizonte, ajudando o partido a concluir a seleção dos nossos secretários lá em Minas Gerais. Então, como o dia vai estar cheio lá, a gente resolveu fazer uma leitura aqui do quadro político e econômico um pouco antes. E aí, quem tiver interesse em avaliar aí o que está acontecendo na semana, pode aproveitar essa prosa de hoje. Vamos começar a nossa avaliação aí pelo que está na crista da onda aí. É curioso para começar que tem um novo livro lançado pela Febraban que diz como fazer os juros serem mais baixos no Brasil. Interessante esse debate aqui, pessoal, porque a crítica permanente ao custo do dinheiro no Brasil, né, aos juros muito altos, que é um problema crônico brasileiro, sempre é muito feito em cima dos bancos, como se os bancos fossem os grandes canalhas, os grandes organizadores, o oligopólio, a conspiração do sistema financeiro contra o país, a exploração do sistema financeiro e dos grandes bancos contra o cidadão e as empresas. Evidentemente que há um problema sério nos bancos de varejo no Brasil. É um grupo muito pequeno de bancos que detém praticamente todo o mercado, com destaque para Itaú e Bradesco. E entender por que a situação é assim, vale a pena entrar na argumentação da Febraban. Quer dizer, eles colocam há muito tempo que, na verdade, você ter um banco no Brasil não é tão simples assim, só os gigantes conseguem sobreviver. Porque, como eles dizem nessa introdução aqui, a burocracia, a alta tributação, né, e a quantidade de leis e de regulamentações dificulta a operação dos bancos. Então só grandes bancos conseguem manter uma operação lucrativa. Apesar de que os lucros tenham sido grandes nos grandes bancos, é importante a gente entender os dois lados do debate. Os juros são altos mesmo, e a causa fundamental dos juros altos no Brasil é um governo e um Estado, por consequência, perdulário, ineficiente, que gasta demais, gasta muito mais do que ele arrecada. Então ele toma emprestada a poupança privada e o que resta disponível é caro, né, para as pessoas e para as empresas usarem. Essa é a causa fundamental. Se a gente tivesse um Estado austero, a gente não teria juro alto no Brasil. Mas aí vem uma consequência que um outro lado da moeda, que é a operação bancária no Brasil, muito complicada, muito cara, muito burocrática, muito incerta, muito insegura, muito cheia de custos, né? Assim como os produtos e os serviços são caros, o serviço bancário também é caro. Então, não li o livro ainda, mas é importante que a Febraban tenha lançado esse livro para começar um debate mais profundo sobre a matéria. Bom, eu tenho falado aqui sempre sobre Previdência, certo? Já fiz um filme sobre Previdência, um videozinho que tem sido muito assim, tem muita quantidade grande de visualizações no YouTube e no Facebook, mas ainda é o tema, e repetirei sempre, é o tema do ajuste nacional. Quer dizer, o novo governo vai assumir em 1º de janeiro de 2019 e vai ter que concluir uma reforma da Previdência nos primeiros 100 dias, que são os primeiros 6 meses, para que o Brasil consiga voltar a ser um país viável, né? Hoje a dívida brasileira, a dívida bruta brasileira já atinge 75% do PIB, e praticamente uma parte mais relevante, que mais cresce a cada dia, é o estouro da Previdência. Mexer nas regras da Previdência é absolutamente vital e essencial. Acontece que o nosso presidente já tem feito aí algumas afirmações, inclusive o nosso futuro ministro da Casa Civil, o Lorenzoni, tem feito afirmações de que, olha só, tá, inclusive num dos editoriais dos grandes jornais brasileiros hoje, afirmações de aquela que dá 2 passinhos para frente e 1 para trás, sabe como que é?
Então diz assim, essa daqui do Bolsonaro é muito ruim. A gente não pode querer salvar o Brasil matando o idoso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Melhor ficar quieto, né? Aí vai lá o Lorenzoni e disse, não pode fazer uma reforma de afogadilho, né? Tem que ter prudência. Prudência? Não dá mais tempo para ter prudência. Não dá mais tempo. O negócio cresce em progressão geométrica. Tem que mexer. Aí vem essa história de vamos fatiar. Aliás, é uma palavra horrorosa, né? Em várias, quando começou com aquela história do Lewandowski, que fatiou a decisão sobre o impeachment da presidente Dilma, agora vem toda essa onda aí de vamos fatiar. Isso é um desastre, uma linguagem péssima. Na verdade, a ideia é você fazer em fases. Não dá tempo. Tem que fazer de uma vez. Tem que colocar o pacote da Previdência na mesa e votar no Congresso e convencer o Congresso a aprovar. Mesmo porque tem que ser por 3/5. E que tem passagens de mudança constitucional. É PEC. Né? Então, esse negócio de que vamos fazer uma partezinha. Então, você está dizendo o seguinte, na linguagem simples é o seguinte: está te falando o seguinte, vamos fazer primeiro a mudança das idades, vamos empurrar um pouquinho as idades, depois a gente faz a parte de mudança das regras e depois a gente faz o processo de capitalização. Não dá tempo, pessoal. Tem que fazer de uma vez só. E essa coisa aí de tem que fazer, mas não sei como é que vai ser, temos 4 anos para garantir o futuro dos nossos filhos. Não temos 4 anos. Tem que deixar isso claro, não tem 4 anos. Não vai chegar em novembro de 2022 ainda pensando em transformação da Previdência, porque não vai fazer. Tá certo? Então assim, tá aqui já uma chamada de atenção da mídia e eu tô querendo aqui estressar para quem tá prestando atenção, para que fale na sua família, nos seus amigos. Não dá tempo. É uma bomba atômica, é uma bomba relógio que está diante das contas brasileiras. Tem que fazer a reforma da Previdência com todas as suas partes, mesmo porque você muda as regras, mas elas só vão tem um processo de transição longo, pessoal. O fato é o seguinte, se não fizer nada, isso é o risco de ficar com essa conversinha mole e não fizer nada, em 2021, estourando no início de 2022, todo o orçamento federal vai ser gasto em previdência, que é gasto de pensões e aposentadorias. 100%. Não tem dinheiro para comprar um esparadrapo no hospital. É disso que se trata. Então, precisa acabar com esse negócio que tem que cair na real e começar a falar para a população que vai doer, que tem que fazer, e vai doer para uma minoria, que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes. 1 milhão de brasileiros, repito todas as vezes, 1 milhão de brasileiros, entre os 40 milhões de aposentados e pensionistas, levam 11% do orçamento federal. É uma concentração de riqueza permanente. O maior processo de concentração de riqueza da história, talvez da história da democracias ocidentais. Patrocinado pelo Partido dos Trabalhadores durante 15, quase 16 anos. Bom, isso tudo, pessoal, que é uma oportunidade de se fazer a reforma da Previdência, porque também tem aqui uma avaliação de um cenário um pouquinho melhor. A gente começou a vislumbrar um cenário um pouco melhor para a economia brasileira, né? Só o fato do PT já não ter ganho já dá uma certa euforia em muita gente. Tem que ter muita cautela. Avalia-se aqui que o crescimento ano que vem vai ser um pouco maior, o crescimento do PIB vai ser um pouco maior. Tem gente falando em 2%, não acredito. Deve ser uma coisa em torno de 1,5%. O Brasil está amarrado, está travado, não vai conseguir sair desse atolamento que ele se encontra, mas vai ser melhor porque tem um espírito de empreendimento aí que está vivo, investimento estrangeiro que está vivo, infraestrutura, construção civil retomando, mercado imobiliário devagarzinho, então isso já dá um alento. E tem aí um esforço que foi feito pelo governo, tem que se fazer justiça, de que o déficit primário, que estava um teto em torno de 159 bi, que já é um absurdo, estourar 159 bi, além de tudo que se arrecadou e gastou. É isso que significa. Faz em dólar aí rapidinho, dá uma coisa em torno de, arredondando 40 bilhões de dólares, é muito dinheiro, que é o estouro orçamentário.
Vai cair um pouco, estão calculando em 19, cai aí 20 bi, cai em torno de 139 bi. Bom, temos que fazer justiça. Bom que tenha sido assim, mas ainda tem que fazer muita coisa. Foi um exercício aí que foi feito de redução de custos e dá para começar, tem uma oportunidade única. Se tem a oportunidade de ter reserva, porque está exportando soja e minério de ferro, as commodities estão saindo, a proteína animal está saindo, tem essa questão americana, chinesa aí que abriu um espaço para a soja brasileira com bom preço, então dá um alento no mercado na comércio exterior, junta com as reservas que tem um número bem acumulado, bem interessante, mais de 300 bilhões de dólares, e aí com redução do déficit primário e fazendo a reforma da Previdência de verdade, não fica nessa conversinha esquisita aí, a gente tem chance sim de entrar num ciclo virtuoso. Então é disso que se trata, vamos trabalhar para que isso aconteça nos primeiros 100 dias do ano que vem, vamos falar, vamos discutir e vamos abrir esse debate com todo mundo aí, de todos os sistemas aí de trabalho comercial, financeiro, industrial. Esse é o debate de verdade para o Brasil sair da encrenca que ele se encontra. Agora é duro, né, pessoal? Porque na política a gente tem que lidar com os dinossauros, né? Com o ambiente jurássico que a gente vive, que é o grande dilema brasileiro. O dilema entre entrar na modernidade e permanecer na Idade Média, né? Porque a gente vive essa coisa da belíndia, né? Do extremo da sofisticação e do atraso sarneiano, né? que é crônico no Brasil. Então, assim, por exemplo, ver essa questão da partilha da votação do mega leilão do pré-sal. O que significa isso? A gente tem o pré-sal. Pré-sal significa todo o petróleo que foi descoberto abaixo da faixa de pré-sal que existe no fundo dos oceanos. Coisa de petróleo a 7.000 metros de profundidade. Foi descoberto na Bacia de Santos, é um patrimônio nacional, uma riqueza que poucos países têm, que tem que ser explorado e aproveitar que existe ainda o mundo do petróleo, porque vai mudar muito o mundo do petróleo. Daqui a 50 anos não vai mais ser essa maravilha que é hoje. Então tem que explorar. A gente fica nesse dilema existencial estúpido no Brasil de dar tudo para a Petrobras e dizer que é tudo patrimônio brasileiro, que a soberania tem que explorar. Mas enfim, a gente tem aí um modelo híbrido de abertura de exploração. A gente tem concessões, a gente faz a concessão de uma parte de cima do oceano, né, se divide o mapa em várias áreas, faz uma concessão e abre e vê quem dá o melhor preço para explorar aquela parte. Você tem modelo de partilha, divide geralmente a Petrobras em alguém, uma empresa estrangeira, e tem uma coisa que chama cessão onerosa, que é uma invenção brasileira, que na verdade é uma cessão dessas áreas e que o governo brasileiro dá para a Petrobras sem concorrência. E ele estabelece até um limite de 5 bilhões de barris que ela pode explorar. Acontece que nessa cessão onerosa que o governo deu para a Petrobras, depois se verificou que tem muito mais do que 5 bilhões de barris, tem um excesso de produção. Então, faça um leilão para ver quem vai usufruir desse excesso. E aí vem a política nesse país, que é essa loucura, isso é uma loucura. O pessoal já quer usar, o petróleo está no fundo do mar ainda, pessoal, mas já quer usar o recurso para o que se chama, você tem um fundo que por lei já foi definido que uma parte dos recursos que forem arrecadados com a venda desse petróleo excedente vai para um fundo econômico-social, para educação, para saúde e tal. E o pessoal quer usar esse dinheiro para pagar 13º dos servidores e transferir recursos para estados e municípios que estão, em boa parte, quebrados. Quer dizer, é político que não quer fazer austeridade, fica arrumando o jeito de pegar dinheiro onde não tem, vê um lugar onde surgiu a possibilidade de arrecadar recurso, vai lá e enfia num projeto que está sendo votado no Senado, né? Eles chamam de contrabando. Só no Brasil mesmo. Eles chamam de contrabando, alguns chamam de jabuti.
Você tem lá um projeto, você enfia um parágrafo de última hora, de contrabando, né, para viabilizar a passagem. Quando você aprova o projeto, passa aquilo ali junto. Ideias de quem? Quem é especialista nisso? Nesse caso aqui, o glorioso Romero Jucá, que nem foi reeleito. Ele diz assim, o que diz aqui, a votação de partilha dos recursos do mega leilão do pré-sal, é isso que eu estou falando. A área política do governo vai defender que o dinheiro pode ajudar estados e municípios a pagar o 13º dos servidores. Aspas. É uma solução técnica que estamos construindo, diz Jucá. Solução técnica. É gambiarra, puxadinho de quem só sabe gastar o dinheiro dos outros, que é o dinheiro nosso, tá certo? Esse pessoal só sabe uma coisa, gastar o dinheiro dos outros. Não sabe ganhar e não sabe produzir, né? Então é isso. Estão gastando recurso que nem foi produzido ainda, já garantindo em lei a transferência desse recurso ou pelo menos que não foi arrecadado, mas já transferindo um recurso que você nem sabe quanto que vai entrar para uma despesa que é estouro de caixa, porque a inadimplência, a corrupção e a incompetência geram essas dívidas gigantes dos municípios, dos estados, por incompetência absoluta. A gente sabe no Partido Novo que nós estamos falando, que nós ganhamos Minas Gerais. Vai lá ver como é que o Pimentel entregou Minas. Tá certo? É uma bandalheira. Recurso federal transferido para município, o sujeito recebia, não transferia e gastava. Isso é cana, é contra a lei. Minas Gerais hoje tem 79,5% das despesas com funcionários e aposentadoria. Estourou já em 20% a lei de responsabilidade fiscal. Dívida de 106 bi. Isso é o PT, isso é essa turminha do PMDB. É gasta o dinheiro que não tem e depois vai buscar onde ainda não tem, onde tem a possibilidade de ter. A sessão onerosa, pessoal, é um pouco aquelas políticas, política de desenvolvimentismo. A ideia de que a Petrobras é que tem que ser dona de tudo, ela que tem que explorar. Só que como a Petrobras quebrou, diga-se de passagem, quem quebrou a Petrobras? O PT quebrou, o governo anterior quebrou por corrupção e incompetência. Essa ideia desenvolvimentista de controle de preços e manutenção de preço de gasolina de forma demagógica e populista, tá certo? A energia, de uma forma geral, quebrou no Brasil. Quebrou a Petrobras. Então como é que ela vai ter condição de explorar uma jazida sozinha? Ela não tem. Então, no caso da sessão onerosa, o que ela faz? Ela paga um recurso para o Estado, para a União, e a União emite títulos, e depois esses títulos dão o seu oxigênio para a Petrobras conseguir fazer a operação. É só, no final, dívida para o contribuinte, porque não vai dar certo. Quem defende esse tipo de política é Sindipetro, essa turminha aí, né? Tinha que fazer tirar a Petrobras onde ela não tem condição de entrar, ou ela concorrer com as empresas estrangeiras de igual para igual, que já não vai ser de igual para igual, porque vai ter um monte de vantagem, e deixar a exploração do petróleo na mão de quem tem capital, que são empresas estrangeiras. Certo? Mas é soberano. Que soberania é essa? Você não consegue tomar conta do que é seu. Então aqui, olha que glorioso isso daqui, A queda de braço é travada entre equipe econômica, contrária à partilha dos recursos do leilão com estados e municípios. Ministro Guardia chamou a gente do Partido Novo, inclusive, lá para conversar no Ministério da Fazenda, com toda a sua equipe, falou: a sessão onerosa não pode aprovar essa transferência de recursos para estados e municípios. Isso daí é dinheiro que vai entrar e vai se perder. Tem toda a razão. Se depender dos nossos deputados, se essa votação for para o ano que vem, se esse negócio durar, se não for aprovado na última hora ainda esse ano, nós vamos trabalhar contra. Tem que ter austeridade, pessoal. O ajuste brasileiro se dá no corte da despesa e não na gambiarra do recurso que ainda não chegou. Bom, tá ali que a equipe econômica é contrária à partilha dos recursos para os estados e municípios, para entender que não farão nenhum tipo de ajuste para ter direito aos recursos, né? Para ter direito aos recursos. Aí vem aqui, após Renan Calheiros, 63 anos, declarar no Twitter que considera Romero Jucá seu irmão, aliás, Jucá que é um dos formuladores da solução técnica da partilha,
do partilha dos recursos do mega leilão, o último, Jucá, diz que é recíproco, aspas, somos irmãos, mas às vezes discordamos. Eu, como mais velho, posso dar conselhos e evitar que ele fale besteiras. Como eu digo sempre, zum Kotzen, que vontade de vomitar. E o homem ainda está disputando a presidência do Senado, hein? Espero que não ganhe, porque o governo não vai aceitar. Bom, essa coisa da sessão onerosa está muito debatida hoje, porque está aí em votação, está aí na votação está em debate aí o mega leilão, o projeto que prevê a divisão dos recursos do leilão de petróleo entre estados e municípios, tem perdão da dívida para a estatal mineira e financiamentos baratos para empresas que exploram serviços de gás no país, que são os tais dos contrabandos. Os caras entram com esses contrabandos no projeto e tentam viabilizar perdão de dívida, viabilizar financiamento mais barato para o setor de gás e ainda fazer essa gambiarra de pegar dinheiro da sessão onerosa para transferir para estados e municípios. Tudo errado, para resumir, tudo ao contrário do que deveria ser. Então a gente fica trabalhando de um lado para reduzir custo, para ir na despesa, para organizar, e venha lá a classe política ainda do mandato passado tentando arrebentar tudo em relação a esse tema. Outro tema importante que está na pauta aí já nessa semana e vai se falar muito ainda, a questão do meio ambiente. O presidente Bolsonaro ainda não indicou o ministro do meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente, pessoal, é onde está um dos cancros do Brasil. Né? A política petista no meio ambiente foi um verdadeiro desastre. A questão das licenças, a aplicação, desde a Marina Silva, quando foi ministra do meio ambiente do Lula, no primeiro mandato, inclusive combatia o Roberto Rodrigues, que era ministro, o grande Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura do primeiro mandato do Lula. Desde aquela época, desde 2003, 2004 para cá, que existe esse confronto entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, que é um confronto estúpido, ideológico, vazio, inútil. O meio ambiente agora finalmente vai ser ocupado por alguém que tenha interlocução com a agricultura. Não existe ninguém mais interessado em manter o meio ambiente do que o produtor agrícola. Ele sabe a importância que a água tem no subsolo, ele sabe a importância que tem as matas ciliares, ele sabe a importância que tem a manutenção da biodiversidade, das abelhas, da biodiversidade em geral, para a manutenção da vida na sua propriedade. Ele sabe disso. Evidente que existe gente que está desmatando ainda, mas é uma fração ínfima do Brasil. O produtor é o maior interessado em manter o meio ambiente. Essas licenças infernais que o IBAMA não dá, o IBAMA eu conheço de dentro. O IBAMA é uma instituição que tem que sofrer intervenção, inclusive nas suas representações estaduais, que legislam independente do IBAMA. FEPAM, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que faz relatório baseado em Google, não tem estudo científico, não tem dinheiro para pôr gasolina no carro, faz pesquisa em Google. Na França, que é o antro da política mais atrasada do meio ambiente no mundo, está aí essa coisa refratária ao Acordo de Paris, que não é, no Brasil não tem que romper com o Acordo de Paris, de mudanças climáticas, mas tem que contestar algumas coisas. É dogmático o negócio. E no Brasil, a coisa das licenças é sim uma indústria de multas. O presidente tem razão. Sujeito, eu posso contar aqui 50 mil histórias de gente que está trabalhando, chega lá o sujeito e um fiscal desses de meio ambiente impede a produção, impede o desenvolvimento de uma propriedade por uma coisa da cabeça dele, porque o rebimboca da asinha da borboleta, do parafuseta, impede ele de trabalhar. Tem que tirar essa mentalidade dessa turma aí. Então, a dificuldade de indicar um ministro do meio ambiente é essa. Porque tem que ter, primeira coisa, um diálogo bom com a agricultura e tirar essa coisa dogmática do IBAMA, principalmente, do Ministério, que é um aparelhamento total, uma visão de mundo totalmente desvirtuada,
Quem trabalha com agricultura, eu trabalhei com defensivo, trabalhei com citricultura, com proteína animal, conheço o pessoal do açúcar, do etanol, conheço o pessoal do milho, da soja e te digo, de carteirinha, com ciência na mesa, não dá para trabalhar com o meio ambiente do jeito que está hoje. Não dá. Tem que... IBAMA, impossível. Então tá certo. Tem que pensar bem em quem vai colocar. O Ricardo Salles, do Partido Novo, está sendo cotado. Acho difícil, porque ele é um cara mais incisivo, assim, precisa ter uma pessoa que vai conseguir contentar várias partes aí. Mas enfim, se entrar o Ricardo, não é o Partido Novo que vai para o governo, é um indivíduo, ninguém impede aqui no Partido Novo que ninguém vá para o governo, mas o Partido Novo fica independente nesse mandato. Bom, tem muita coisa aqui interessante, o Dória aí fechando seu secretariado, mas eu quero fazer um comentário internacional, pessoal, que eu não costumo fazer, para a gente aprender um pouco com política internacional, que é um pouco uma praia que eu conheço um pouco. Vocês estão acompanhando esse negócio do Macron? A dificuldade, o Macron fez um ajuste aí de aumento de preço de gasolina e foi uma espécie de gota d'água para começar uma quantidade enorme de manifestações, depredações em Paris, em grandes cidades, os tais dos coletes amarelos. É muito curioso assim que isso está acontecendo em todas as democracias. Não tem uma liderança, é um movimento que não é contra o aumento da gasolina só, é um movimento contra a queda de capacidade de consumo da classe média francesa. A França é um país, nas devidíssimas proporções, que sofre problemas crônicos, assim como o Brasil. Quer dizer, é um país que tem um Estado muito grande, que gasta mal. Lógico que a França, na média, tem um índice de uma capacidade, uma sociedade muito mais desenvolvida e mais igualitária, mais sofisticada que a brasileira, mas o problema do Estado francês é muito parecido. O Estado francês é grande, inchado e incompetente nos padrões europeus. Tem dívidas muito altas. O ajuste francês implica em ações doloridas, que é o que o Macron começou a fazer. E é isso que o Brasil tem que enfrentar. Esse ambiente de confrontação, infelizmente, às vezes parte para a violência, e na França, a tradição da história francesa é de confrontação, né? É uma história de rupturas, pega desde a Revolução Francesa, né? Eles dizem aqui, tem até uma frase do sujeito que fala assim: por muito menos nós cortamos o pescoço do rei, né? Quer dizer, a ideia da guilhotina, que vem vindo desde várias passagens na França, até a Constituição de 58, a Quinta República, é uma ruptura. O que aconteceu em 1968, no final do governo de Gaulle, um pouco antes da sua morte, também é uma ruptura, as barricadas de Paris. A França tem uma história de confrontação, então o povo vai para a rua. Se comparar com a Inglaterra, por exemplo, que é onde você não tem essas manifestações, é uma história de composições e transformações dentro de uma tradição de não ruptura. Muito curioso. A França tem isso. Agora, o que tem acontecido na França é uma ruptura com esse modelo de Estado carregado, pesado, interventor, que a gente importou no nosso mundo ibérico e na nossa tradição brasileira. Um Estado francês, vamos dizer assim, uma intelectualidade e uma mentalidade de Estado grande, Estado que comanda a sociedade. Na França, o que está acontecendo é isso. O Macron tem que mexer em coisas tradicionais, ele tem que reduzir custo, tem que mexer em estruturas de Estado muito carregadas, e ele teve que recuar. Quero dizer a vocês, eu acho que ele não devia ter recuado, ele deveria ter enfrentado, porque recuou, está preso na mão das manifestações e do povo que vai para a rua. Você não consegue mais fazer as modificações. Por isso que o Bolsonaro tem que fazer tudo nos primeiros 100 dias. Porque se não fizer, não vai fazer. As forças do atraso, da tradição mais corporativa, vão impedir que ele faça. Ele ou qualquer presidente que viesse. Se o João fosse presidente do Brasil, também entraria com as modificações necessárias, as transformações estruturais nos primeiros 100 dias e confrontaria. Isso tem que acontecer. O Macron, na minha modesta visão, falhou em voltar para trás. Não é o ajuste da gasolina, é o fato dele mostrar o que tem que ser feito na França para que a França volte a ser um grande país. Voltou para trás, abriu negociação, perdeu. Já fui avisado aqui que já passou o tempo, passou muito rápido. Aqui continua aqui, pessoal, o debate da Previdência
tem que ser fatiada, pelo amor de Deus. Fatia o salame em casa, mas não a Previdência. E tem outro absurdo aqui, um projeto de lei que aumenta a burocracia. Quer dizer, a proposta de tramitação no Congresso exige presença física no cartório de empresários e seus sócios para abertura e fechamento de empresa. Quer dizer, não é possível, tá certo? Aqui é o Monte que está dizendo que, isso aqui, que o objetivo é reduzir a corrupção. O sujeito tem que ir pessoalmente lá. Sabe que na Nova Zelândia só tem duas coisas que você faz pessoalmente no governo? Casar, e tem mais uma que eu esqueci agora. Mas a Nova Zelândia é tudo eletrônico, amigo. Você tem que, aqui está um projeto de lei para você voltar a estar presente, né, fisicamente no cartório, que não devia nem existir mais. O Brasil é difícil, pessoal. É dois para frente e um para trás. Tem que bloquear um projeto desse. Olha, é isso aí. Queria fazer esses comentários para vocês guardarem aí esse nosso debate e vamos avaliando as políticas públicas aí, e a política e a economia brasileira, e vamos ver como as coisas caminham. Sexta-feira que vem, sem ser essa outra, tamo de volta. Beleza? Até mais.